Então é o seguinte, a raiz cúbica, o que é o conceito da raiz cúbica? Então, nós temos a raiz quadrada. A raiz quadrada, o que acontece? Eu tenho o quadrado lá, então se eu falo assim para você, esse quadrado mede, tem 3 metros, consequentemente, esse lado também vai ter 3 metros. Então, o que acontece? Você encontrar essa área aqui do quadrado, basta você fazer 3 vezes 3 dá 9, certo? Só que 9 o quê? 9 metros quadrados. Você está multiplicando duas dimensões, e você sabe que o 9 é um quadrado perfeito. Não tem nada no índice aqui, vale 2, certo? Então, a raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada. Então, a raiz quadrada, nós vamos multiplicar quantas dimensões? 2, na raiz quadrada. E a raiz cúbica, eu vou multiplicar quantas dimensões? 3. Ou seja, o que significa isso? Se aqui é 3, aqui é 3, 2, e aqui é 2. Então, nós vamos, para eu encontrar o volume, basta eu multiplicar a largura pelo comprimento, vezes quem? A altura. A altura para nós é em H, tá? Então, largura 2, comprimento 2 e altura 2. Ou seja, 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. 8 o quê? Metros cúbicos. Ou seja, o que acontece? Então, multipliquei. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. O volume é 8 metros cúbicos. Ou seja, a raiz cúbica, olha lá, meu índice agora quem que é? 3. A raiz cúbica de 8 vale quantos? 2. Por que 2? Porque você faz 2 vezes 2 vezes 2. Você multiplica 3 vezes. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Quando você fatora o 8, olha lá, por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Meu índice aqui vale quantos? Eu não tenho que agrupar de 3 em 3, olha lá. Isso aqui é 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Você abre o radical, olha lá, coloca o índice aqui, 2 ao cubo, porque 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Simplifico esse índice com esse índice, quem que vai sair do radical? O 2. Então, a raiz cúbica de 8 vale quantos? 2. 2, ficou claro? Sim. Olha lá, aí... Então, vamos lá. Aí ele vem e passa alguns exemplos. Veja alguns exemplos. Olha lá. Então, vamos entender essa parada aqui. Raiz cúbica de 1. Qual que é a raiz cúbica de 1? 1, por quê? 1 vezes 1 vezes 1 dá quantos? Dá 1. Mesma coisa se você fizer raiz cúbica 1 elevado ao cubo. Simplifica esse 3 com esse 3, quem sai do radical? 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica, aí ele vem e passa lá. Raiz cúbica de 0,027. Aqui ele já dá mastigadinho, mas o que acontece? Eu pego para eu entender realmente como que funciona. Olha lá. Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? 27. Sobre quem? Quantas casas tem antes da vírgula? 1,
2, 3. 1, 2, 3. 27 milésimos. Raiz cúbica. Faz membro a membro, olha lá. Raiz cúbica de 27. Dividido por quem? Raiz cúbica de 1000. Ou seja, o que você tem que fazer com o 27? Fatorar. Por quem? 3. Dá 9. Por 3. Dá 3. Por 3 dá 1. No índice aqui não é 3? Eu tenho que agrupar de quantos em quantos? Olha lá, 3 em 3. 3 ao cubo. 3 ao cubo. O 1000. 1000 não é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10? Ou seja, 10 ao cubo? Todo mundo entende isso? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá, presta atenção. Então, o 27 eu fatorei e deu quantos? 3 ao cubo. Então, eu vou abrir o radical e vai ficar, olha lá, 3 ao cubo. E aqui embaixo vai ficar o quê? 10 ao cubo, raiz cúbica. Esse com esse, quem sai do radical? O 3. Esse com esse, quem sai do radical? O que é 3 dividido por 10? 0,3. Olha lá. 0,3. Raiz cúbica de 0,027, 0,3. Ficou claro? Então é só desmembrar. Desmembra, certo? O número decimal transforma em número fracionário. E aí você vai fazendo todo o processo da álgebra que você já sabe fazer. Raiz cúbica de menos 8. Então vamos lá. Raiz cúbica de menos 8. O que acontece? Ou seja, raiz cúbica de menos 8. Se eu venho e falo assim para você, ó, raiz quadrada de menos 4, quantos que é? Oi? E se eu fizer isso daqui, ó, raiz quadrada de menos 4, é a mesma coisa? Isso aqui dá quantos? Raiz quadrada de 4, quantos que é? 2. É 2. E o menos fica aqui no início. Menos 2. E a raiz quadrada de menos 4? Menos 2. Não existe raiz quadrada de número negativo. Faça o OBS aí, por gentileza. Não existe raiz quadrada de número negativo. Faz favor. Vamos, meu irmão. OBS. Então, raiz quadrada de menos 4 não existe. Agora, se o menos está fora do radical, você vai extrair a raiz. Lá dentro ele é positivo. Número negativo não é raiz possível? Não existe raiz quadrada de número negativo. Ok? Não existe raiz quadrada de número negativo. Aí vamos complementar essa OBS aí. Ali, o que acontece? A raiz quadrada, o nosso índice é 2. E 2 é um número par ou um número ímpar? Par. Então, vocês podem complementar. O índice sendo par, não existe raiz negativa. Então, por quê? O que acontece? Eu posso ter uma raiz quarta? E eu posso ter uma raiz quarta. Mas se lá dentro do radical o número for negativo, não existe. Então, o índice sendo par, dentro do radical, o índice não pode ser negativo. Então, complementa aí. O índice sendo par,
Ou seja, pode ser o índice 2, 4, 6, 8, que seja. Dentro do radical, o valor pode ser negativo? Não. O valor não pode ser negativo. Tendo índice par, não existe a raiz cujo número dentro do radical é negativo. Agora, o que nós estamos vendo, raiz cúbica, meu índice é par ou ímpar? Existe raiz negativa de índice ímpar? Não. Vamos entender a situação então. Olha lá. Por quê? Presta atenção, meu amigo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Certo? 2 vezes 2 dá quantos? 2. 4. E 2 vezes 4? 8. Deu 8. Agora eu preciso resolver isso aqui, ó. O que é menos com menos? Mais. E o que é mais com menos? Menos. Então, olha lá. Existe a raiz cúbica de menos 8? Sim. Existe. Vale quantos? Menos 8 negativo. Menos 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Se você fatora o 8, nós já vimos, acabamos de fatorar. Olha lá. Dá 2, dá 1. Agrupa de 3 em 3, 2 ao cubo. Então vai ficar 2 ao cubo. Só que nesse caso, ele fica o quê? Negativo. Então vai ficar assim, ó. Ou seja, você simplifica esse com esse, quem sai do radical? O menos 2. Meu irmão, você vai sair, parceirão. Não, não, não. É sobre a aula de matemática? Sim ou não? Então, encerra-se o assunto por aí, meu irmão. Presta atenção aqui. Senão eu vou finalizar o exercício e você não vai entender nada. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Então, quando o índice é ímpar, existe a raiz de número negativo. Tanto positivo como negativo existe. Ok? Somente o índice sendo par, não existe a raiz. Você não consegue extrair o radical. Não entendi, amiga. Porque aqui é o seguinte, não seria necessariamente o jogo do sinal, entendeu? É que o que acontece? Depois a gente pode ver com calma esse processo aí. Mas vamos pensar assim: o índice par dentro do radical não pode ser negativo, em hipótese alguma. Se o índice é ímpar, aí ele tem radical, aí você consegue extrair o radical. Certo? Porque lembra aquele detalhe: quando o expoente é par, né? Nós fizemos isso daí, olha lá. Menos 1 ao quadrado não é menos 1 vezes menos 1? Isso daqui dá mais 1. Por quê? Menos com menos dá mais. Menos 1 ao cubo vai dar o quê? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E aí vai dar 1, menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Né? Menos 1 ao cubo. O expoente é par, resposta é sempre positiva. O expoente é ímpar, a resposta é sempre negativa. Certo? Então, sendo par, o seu resultado é positivo. Não tem como você colocar um número negativo lá no radical. Ok?
Raiz enésima de um número real. Então vamos lá. Então a raiz cúbica de um número real, A é um número real, B tá o quê? B ao cubo é igual a A. O que ele fala isso? B ao cubo é igual a A. Olha lá. Quando eu tenho lá x ao quadrado igual a 4, o inverso da potenciação quem que é? Radiciação. Ele vem aqui no radical. Certo? E aqui fica 4. Raiz quadrada de 4, quantos que é? 2. E aqui a mesma coisa. O inverso da potência, quem que é? A radiciação, a raiz. Só que fica raiz cúbica. Então é isso que ele quis dizer. Certo? Olha lá. Ó. A raiz cúbica de um número real, A é um número real B. Tá o quê? B ao cubo é igual a A. Ou seja, o B é igual a raiz cúbica de A. Ok? Pois B ao cubo é igual a A. É o processo. O inverso da potenciação é a radiciação. O inverso da radiciação é a potenciação. É isso que você tem que saber. Raiz enésima de um número real. Então nós temos lá. Raiz quarta de 16. Raiz quarta, 16. O índice é par ou ímpar? Par. Par. Está dentro do radical. É positivo ou negativo? Positivo. Então tem raiz. Você vai fatorar o 16. Se o meu índice é 4, eu tenho que fazer o quê? Agrupar. 16 dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. O índice não é 4? 1, 2, 3, 4. Então eu agrupei os 4 elementos, 2 à quarta potência lá. 2 à quarta potência. 16 não é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência? Os índices são iguais? Com a potência, simplifica esse índice com essa potência. Quem sai do radical? 2. Então, raiz quarta de 16, quantos que é? 2. Olha aqui. Entendeu? Raiz quinta de menos 243. O que significa isso? O meu índice é par ou ímpar? É ímpar. Então eu posso ter um radical negativo? Posso, porque o índice é ímpar. Então o que eu vou fazer? Fatorar o 243. Você fatora o 243. Dá por 2? Não. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 2, 9. Ele é múltiplo de quantos? 3. Que vai dar 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ou seja, a raiz é quinta. Eu tenho que agrupar de quantos em quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. 3 elevado à quinta potência. Ficou claro? 3 elevado à quinta potência. Então, vou abrir o radical e vou deixar como índice 5. E menos 243 é a mesma coisa que 3 elevado à quinta potência. Só que é o seguinte, vai ficar negativo. Por quê? Todo expoente negativo elevado, toda base negativa elevada a um expoente ímpar, o resultado vai ficar sempre o quê? Sempre negativo. Então, olha lá, menos 3 elevado à quinta potência. Esse com esse eu simplifico. Quem sai do radical? Menos 3. Então, raiz cúbica, raiz quinta de menos 243 dá quantos? 3. Olha lá que coisa linda. Menos 3. O senhor entendeu, meu irmão? Entendeu, parceiro? Que bom. Fico feliz. Então, vamos lá. Olha lá. Raiz sexta de 64. O que eu tenho que fazer? Vamos verificar. Raiz sexta de 64. O meu índice é 6, ou seja, par ou ímpar? Par. Dentro do radical tem que ser par, tem que ser positivo ou negativo? Está positivo? Então eu consigo calcular. O que eu tenho que fazer com o 64? Fatora. Olha lá. Por 2. 32. Por 2. 16. Por 2.
8 por 2, 4 por 2, 2. por 2, 1. 6 em 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tudo isso aqui dá 2 elevado à sexta potência. Abre o radical, olha lá, 6 aqui, 2 elevado à sexta. Simplifico esse com esse, quem sai do radical? 2. O 2. Então, a raiz sexta de 64 vale quantos? 2. Ficou claro? Olha lá, agora tem isso aqui, ó. Aqui. Olha lá. Raiz sexta. De menos 64, meu irmão. Fala pra mim, qual que é o valor? Acabamos de fazer, acabamos de fazer. Raiz sexta de menos 64. E aí? 6, né? Por quê? É par. O que é par aí, meu irmão? Oi? Tudo bem? Estamos aí na atividade, o senhor. Então o senhor tem raiz sexta de menos 64. O senhor está visualizando aí, meu irmão? Aqui, ó. Está visualizando? E quantos que dá? Fala para mim. Acabamos de fazer. Acabamos de fazer a raiz sexta de 64. Deu quantos? Lá em cima. Então vamos lá. Foca aí, meu irmão. Não, o senhor não está focado. O senhor está dormindo. Agora o senhor está centrado. Então vamos lá. Raiz sexta de 64. Deu quantos? 2. Fatoramos, deu 2. Agora eu tenho raiz sexta de menos 64. Quantos que dá? Não consigo. Por quê? O índice é par. E isso dentro do radical é negativo. Não existe raiz de número cujo índice é par e dentro do radical é negativo. Então isso daqui não tem solução. Isso daqui é conjunto vazio. Não existe. Ficou claro? Agora, se o índice fosse ímpar, se fosse 3, se fosse 5, aí ok. Aí daria para eu fazer alguma coisa. Caso contrário, não existe. Tudo bem? Índice par dentro do radical negativo não existe. Então, não existe, olha lá, não existe no conjunto dos reais, pois não existe um número elevado à sexta potência que resulta em menos 64. Não existe. 2 elevado à sexta potência dá 64. Positivo e não negativo. Ficou claro? Dúvidas? Aí ele passa um conceitinho básico. Aí ele fala lá, podemos formalizar também que nós temos o índice, o radical, o radicando e o valor que nós extraímos é a raiz. Ok? Olha lá, primeiro caso, o índice é par. Olha lá, ele dá os exemplos. O índice é par. Olha lá. Aí no segundo caso, o índice é ímpar. Então nós temos os conceitos. Ele passa para nós. Tudo bem? Não se define no conjunto dos reais raiz quadrada de um número real negativo. Esse fato se estende à raiz quarta ou raiz sexta, e assim por diante, ou seja, as raízes de índice par. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então vamos lá. Vocês vão praticar aí.
Fazer agora, meu irmão. Só isso, vamos lá. TL. Cada um fazendo o seu.